Imagine, um monumento tão antigo e colossal que atravessou milênios sem perder sua imponência, sobrevivendo a tempestades, guerras e até o esquecimento do tempo. Agora, imagine que este monumento não é apenas uma pilha de pedras, mas um quebra-cabeça enigmático, cuja solução talvez nunca seja descoberta. As pirâmides de Gizé, erguidas há 5.000 anos, permanecem como um dos maiores mistérios da humanidade, e hoje, vamos explorar a fundo os segredos, as teorias e as histórias que envolvem essas estruturas monumentais. O que você está prestes a descobrir vai desafiar suas ideias, e talvez, mudar sua visão sobre o passado. Então, prepare-se, porque o que vem a seguir é mais surpreendente do que qualquer ficção. A origem das pirâmides, mais do que túmulos. Quando falamos em pirâmides, automaticamente pensamos em gigantescos túmulos erguidos para os faraós do Egito. Mas as pirâmides são muito mais do que simples lugares de descanso eterno. Elas representam a conexão direta entre o poder terreno e o divino, uma ponte entre a vida e a eternidade. Na crença egípcia antiga, os reis, ao morrerem, se tornariam deuses. E, para garantir essa transição para a divindade, suas tumbas precisavam ser grandiosas, refletindo sua importância tanto na terra quanto no além. Porém, as pirâmides de Gizé não foram as primeiras tentativas dos egípcios. Antes delas, houve outras pirâmides, mais simples, mais modestas, e até alguns fracassos. A primeira pirâmide verdadeira, a pirâmide de Djoser, foi construída cerca de 80 anos antes da Grande Pirâmide de Quéops, sendo um ponto de virada na arquitetura egípcia. Ela inaugurou o que viria a ser a Era Dourada das Pirâmides, mostrando que os egípcios estavam apenas começando a dominar a arte de construir monumentos colossais. O início da grande obra, Quéops e a maior das pirâmides. Então, por volta de 2570 a.C., o faraó Quéops, também conhecido como Quéops, subiu ao trono e deu início à construção da maior e mais famosa das pirâmides. Imagine o desafio que isso representava: construir algo tão imenso, com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, o equivalente ao peso de um rinoceronte. A estrutura deveria ser tão precisa que qualquer erro poderia desmoronar todo o esforço. Quéops, no entanto, não fez isso sozinho. Ele contou com a mente genial de seu arquiteto, que planejou cada detalhe com uma precisão impressionante. Para completar a obra em cerca de 20 anos, seria necessário que os trabalhadores colocassem um bloco a cada 4 minutos, sem parar, dia e noite. A tarefa parecia impossível, mas eles conseguiram. E não foi com escravos, como muitos acreditam erroneamente. Foram trabalhadores livres, vindos de todas as partes do Egito, que dedicaram suas vidas a essa construção. Eles eram bem alimentados, alojados em vilas construídas próximas ao local da obra, e viviam sob a supervisão de líderes qualificados. Esses trabalhadores, além de carregarem e moldarem os blocos de calcário, também ajudaram a criar uma cidade temporária ao redor do canteiro de obras, uma verdadeira comunidade com mercados, oficinas e até áreas de lazer. Estima-se que mais de 25.000 pessoas participaram diretamente dessa construção. Um verdadeiro feito de organização, força e dedicação. Os segredos do alinhamento das pirâmides. E, se já não bastasse a grandiosidade física das pirâmides, o que realmente impressiona é a precisão com que foram construídas. As pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, algo que, para nós hoje, parece simples com o uso de bússolas e equipamentos modernos. Mas, há 5.000 anos, os egípcios não tinham nada disso. Como então conseguiram tamanha precisão? A resposta está nas estrelas. Os egípcios eram grandes observadores do céu, e usaram as constelações para determinar o alinhamento das pirâmides. Acredita-se que eles se basearam em 2 constelações específicas, Mesquetil, que associamos à nossa constelação da Ursa Maior, e a estrela Tuban, na constelação do Dragão. A cada noite, os astrônomos egípcios observavam essas estrelas, traçando cuidadosamente o caminho para a construção perfeita. A logística é impressionante, como erguer uma montanha de pedra. Agora, imagine a logística necessária para transportar milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. A pedreira mais próxima fornecia pedras de calcário para o interior da pirâmide, enquanto o revestimento externo, mais fino e brilhante, vinha de uma pedreira a 13 quilômetros de distância. Esses blocos eram transportados por trenós de madeira e arrastados pelas areias do deserto. Aí entra outro aspecto surpreendente, a técnica usada para mover os trenós. Para facilitar o deslizamento, os trabalhadores despejavam água na areia, o que a tornava escorregadia e reduzia o atrito. Assim, cerca de 10 homens eram capazes de mover um trenó carregado com uma pedra gigantesca. E ainda havia o desafio de cortar esses blocos com precisão. O calcário, quando recém-extraído, era relativamente fácil de moldar,
mas endurecia após exposto ao ar, o que tornava o processo de corte ainda mais delicado e vital para o sucesso da construção. Rampas e mistérios. Como as pedras chegavam ao topo? E como esses blocos eram colocados tão alto? Essa pergunta ainda intriga historiadores e arqueólogos. Existem várias teorias, mas a mais aceita é a de que os egípcios usaram um sistema de rampas para erguer os blocos. Algumas dessas rampas seriam externas, circundando a pirâmide à medida que ela crescia. Outras, talvez, internas, correndo ao longo da estrutura. Os arqueólogos já encontraram vestígios de rampas ao redor das pirâmides, mas a forma exata como esse sistema funcionava permanece um mistério. A verdade é que, mesmo após tantas pesquisas e teorias, a construção das pirâmides ainda é um dos grandes enigmas da história humana. Talvez, de alguma forma, o segredo esteja guardado para sempre com os antigos construtores. A Esfinge e seus enigmas. Guardando as pirâmides, temos a Esfinge, a imponente estátua com corpo de leão e rosto humano. Esta gigantesca escultura, que está de frente para o nascer do sol, é considerada a guardiã das tumbas dos faraós. A cabeça da Esfinge representa o faraó Quefren, filho de Quéops, e seu olhar parece atravessar os milênios. Embora a Esfinge seja mundialmente conhecida, ainda há muitos mistérios sobre ela. Um dos mais famosos é o desaparecimento do seu nariz. Até hoje, ninguém sabe ao certo como ou quando ele foi destruído. E originalmente, a Esfinge era colorida, com seu rosto pintado de vermelho e seu corpo com detalhes em azul e amarelo. O tempo pode ter apagado suas cores, mas sua imponência permanece intacta. O interior das pirâmides. Menos do que se imagina? Quando pensamos no interior das pirâmides, muitos imaginam corredores labirínticos, câmaras cheias de tesouros e segredos. Mas, na realidade, o interior das pirâmides é muito mais simples do que parece. A maior parte é composta por blocos sólidos de pedra. Há poucas câmaras, e as principais são a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, embora esta última, curiosamente, nunca tenha sido usada para uma rainha. Durante a construção, sempre havia o medo de que o faraó morresse antes da conclusão da obra. Por isso, diferentes câmaras eram preparadas ao longo do tempo. No caso da pirâmide de Quéops, a Câmara do Rei é a mais impressionante, localizada no coração da pirâmide e protegida por camadas de granito e vigas de suporte que ainda estão intactas, sustentando a estrutura por milênios. As pirâmides, com sua monumentalidade, precisão e mistérios, continuam a fascinar o mundo moderno. Mais do que construções, elas são um testemunho do que a humanidade pode alcançar quando movida por um propósito maior. Mesmo depois de 5.000 anos, essas maravilhas do Egito Antigo ainda guardam segredos que, talvez, nunca sejam totalmente revelados. E se você se encantou com essa jornada pelos segredos das pirâmides, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no Saiba Mais. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos fascinantes para você. E olha só, tem outros vídeos imperdíveis aparecendo na tela agora mesmo, pronto para te levar ao mundo da sabedoria. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!